Esse terceiro painel é muito importante. E eu fiquei aqui na dúvida se fazia um discurso daqueles que o João Dória, no final, tenta me arrancar o microfone porque o tempo estava encerrado, isso nos velhos tempos do Comando da Tuba, ou se eu fazia uma homenagem, principalmente aos internautas que também nos acompanham na TV Lide, etc., apresentando o exato texto e o exato material que apresentamos como Instituto Atlântico semana passada ao deputado Aguinaldo, que ele brevemente mencionou aqui, agradecendo a reunião. Eu acho que é mais importante que eu faça isso, já que aqui está o presidente do Atlântico, Rafael Vecchiati, foi apresentado como presidente, mas sou apenas um fundador, e o presidente de honra, que é o Sérgio Rez, que viabilizou esse encontro com o Aguinaldo. E fazer justiça ao LIDE, quando se diz que nós já estamos há 2, 3 anos trabalhando nesse assunto, que temos a PEC 110, temos a PEC 45, elas são PECs novas. O LIDE, em 2013, pegou o avião, diga-se, João Dória, o Paulo Rabelo, que na época colaborava aqui modestamente na área da economia, para apresentar ao então vice-presidente Michel Temer, na presença do então ministro da Fazenda, o Guido Mantega, que recebeu aquilo assim, com aquele ar blasé, com uma análise completa, que é a mãe dessa análise que vou apresentar agora, muito telegraficamente. E esta apresentação foi feita também ao então presidente Paulo Scaff, com uma sala cheia na Fiesp, onde foi aquilo minuciosamente debatido e, mais uma vez, apresentado ao Guido Mantega, que era governo do PT. Então, depois vocês tirem as conclusões. O LIDE, para não dizer de outras instituições, porque baseou esses trabalhos já em trabalhos prévios do Instituto Atlântico, já vem há mais de década, meu caro Josué, e com o apoio da Fiesp. O Zogby, em 1995, nos contratou, e aí ainda já era o Instituto Atlântico, para fazer uma apresentação de reforma tributária. Portanto, a sociedade brasileira pugna por uma reforma tributária há muitas décadas. Não são anos, são décadas. O que eu endosso são as palavras do meu querido ministro, deputado Roberto Brandes. Só não podemos fazer uma coisa, depois de décadas, fazer uma reforma errada. Aí não dá. Aí é demais para a nossa já humilhada nacionalidade. Número 2, a gente não pode fazer uma reforma pequena. Nisso endosso as palavras do deputado Aguinaldo Ribeiro aqui. Se não for para eu ser ousado, me substitua. Façam outra coisa, que é o único defeito que eu ponho na alternativa da PEC 46. Por quê? Porque ela se acanha em relação aos problemas, que vou tentar mostrar com o tempo, que já não tenho, para superar essas questões conflitivas e dizer, sim, é possível ousar. Então, vou apresentar essa versão mais nova, que pode-se dizer que é uma versão do LIDE, que eu acho que continua endossando, eu acho, essa posição. Em primeiro lugar, a reforma tributária tem que levar em conta que nós vamos ser o maior IVA do mundo, Josué. Então, a alíquota múltipla não é uma questão teórica, única versus múltipla. Eu também sou a favor da alíquota única, da média dos países de alíquota única. Qual? 12,5%. Se nós tivéssemos uma alíquota única em torno de 10%, estaríamos todos de acordo e iríamos, alguns, até o leite ia se sacrificar, em vez de 0, paga 10, que não paga 0, não é? E nós iríamos para 10%. Quando estamos debatendo 25%, que não serão, porque ninguém faz conta, mas o Instituto Atlântico fez. A alíquota mínima com a qual nós vamos trabalhar é 29%. E olhe lá que estamos perdoando o fato de que esta alíquota, sendo por fora, ela vai ter que compensar a alíquota que hoje é por dentro. E, portanto, ela tem um salto, mas uma alíquota por dentro de 25% corresponde a uma alíquota por fora, ou seja, quando ela é cobrada em cima só do valor de comercialização, passa para 33%. Então, pensem bem
que nós temos a maior alíquota do mundo. Por isso é que nós temos que ter alíquota única. Ali estou mostrando rapidamente as alíquotas na Ásia, as alíquotas na média europeia, 21%. Temos a alíquota do API, vamos dizer assim, do nosso iluminado, e temos a alíquota estimada pelo Instituto Atlântico. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ser lembrado. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que a situação, ela, se for com uma alíquota padrão de 29, vai requerer pelo menos duas alíquotas, uma fomentada, que já se falou aqui, para aqueles segmentos como a educação, a saúde, os medicamentos que não foram lembrados, o transporte público, quando a empresa tem contabilidade. Quando ela não tem contabilidade, ela tem que ir para a superreduzida, que é normalmente o setor de serviços. Portanto, nesta nossa proposta, Josué, a alíquota superreduzida é a única que, em respeito ao gradualismo, continuaria sendo cumulativa. Ela é, na realidade, o espelho da atual situação de serviço. 5% mais 3,65%, perdoando 0,65%, uma alíquota de 8% para todo mundo que está nos 8%. Até uma boa parte do agro poderia conviver com a alíquota de 8%, mesmo cumulativa. E mais duas majoradas, a majorada que hoje atinge o setor industrial com mais de 40% por fora, ela já teria uma redução de 36%. Nós estamos totalmente solidários à ideia de desonerar mais rápida e intensamente o setor industrial. Óbvio que nós precisamos enfrentar essa guerra, e a supermajorada, ela, na realidade, é uma alíquota que economiza o famigerado e nem discutido, nem mencionado aqui, atenção, imposto seletivo, vamos tê-lo. E ninguém falou sobre isso. Nessa nossa versão não tem imposto seletivo, é um imposto a menos, é um tributo a menos, é apenas o ad rem para aqueles segmentos que a gente gostaria de inibir. As enormes exclusões e isenções, o Ronaldo falou em bilhões que hoje sustentam o processo de desenvolvimento de Goiás, mas de todo o Centro-Oeste. É óbvio que nós precisamos manter isto, manter de modo eventualmente mais moderado, e, portanto, a ideia não é, depois dessa transição, eliminar esses incentivos. Isso não vai acontecer. O Brasil federativo não vai deixar que isso aconteça. Então, é preferível trabalhar com o congelamento desses atuais bilhões. Esse congelamento significa, eu vou mostrar, reproduzir isso ao longo da redistribuição do imposto recebido e, finalmente, atacar um problema que transforma essa reforma segmentada numa reforma efetiva, que é uma reforma do tributo, do grande tributo que hoje é mal compartilhado, que é o tributo imposto de renda, que só no Brasil tem sócios passivos. Eu vou mostrar como a gente pode resolver esse problema. Então, eu mostro ali, basicamente, o Brasil tem aquela parte amarela que é imposto de consumo. Eu vou repetir, e isso aí é supermercado, loja de material de construção, isso é shopping. O Brasil é um país do imposto amarelo, do imposto indireto, e é um imposto é um país muito pouco do tributo direto, que é o azul escuro e o azul marinho. Ou seja, nós temos que olhar para o imposto Estados Unidos como uma meta que passa gradualisticamente pela OCDE, e o que significa dizer, o tributo de que trata Aguinaldo, ele tem que ser desonerado em todos os níveis. Não é só desonerar a indústria, com a qual pactuamos integralmente, às custas do leite, do arroz e do feijão. É montar um esquema onde a União Federal tem a responsabilidade de, simultaneamente à desoneração do IVA, fazer, não diria uma oneração, mas uma requalificação do imposto de renda, inclusive diminuindo a alíquota do imposto de renda corporativo, que nós queremos estimular através da eliminação da CSLL, da qual não se falou, teria que ser eliminada, e, ao mesmo tempo, chamar os brasileiros na pessoa física para uma colaboração extra. Então, vou acelerar, porque realmente
eu acho que temos que passar para as qualificações desse sistema, que são ele ser simplificado, equitativo, competitivo e, principalmente, já foi dito aqui nos painéis anteriores, federativo. Foi muito feliz, entre outros, o governador Ronaldo Caiado a dizer assim, não posso abdicar da minha autonomia federativa. Mas isso é válido também para a cidade de São Paulo, para a cidade de Ribeirão Preto. Nós queremos realmente mais Brasil sendo administrado nos locais, não por Brasília, não pelo passeio federativo. Então, como fazer? Nós temos que elevar a potência fiscal de todos os tributos. Portanto, esse novo IVA tem que ser um imposto, um tributo eminentemente da federação. É a ideia do Oriovisto. Mas isso não significa dizer que a gente tenha que fazê-lo dual. Porque se a gente fizer o descruzamento, que eu já vou chegar lá, do tributo imposto de renda, que é esse grande truque, rapidíssimo, o Aguinaldo até saiu aqui, já com o articulado que o Instituto Atlântico preparou, o articulado legal para ele incorporar, se quiser, é uma mexida simples em que o Ronaldo Caiado não será mais sócio do tributo imposto de renda, Ronaldo, mas você passa a ser sócio das contribuições que já estão na base de consumo. Ou seja, há simplesmente uma destroca, e nessa destroca nós vamos nos parecer mais que nem a OCDE, que nem os Estados Unidos, que nem qualquer país normal. A renda passa a ser um tributo exclusivamente federal, onde vai ter o Fundo de Desenvolvimento Regional, sim, mas Fundo de Desenvolvimento tem que estar na área da renda, e não na área do produto, não na área do serviço. E você não perde nada, Ronaldo, porque todo o teu FPE, todo o FPM da cidade de São Paulo vão ser calculados e repostos dentro da tributação do IVA. Já mostro como é que fica essa cara. Basicamente, hoje, o que é que estão prometendo, e por isso é que os municípios vieram aqui dizer que não aceitam, e não vai passar. Aguinaldo, eu tenho a impressão de que realmente vai adotar essa mudança, porque, olha lá, hoje a tributação do município, e a turma normalmente fala isso no Congresso, 25% de IVA, sendo que 9% é para a União, 14% para os estados. Os estados aí gostam bastante, eles estão loucos para pegar essa base de serviço. Não vão pegar, porque não tem como fazer essa mudança a curto prazo. E apenas 8%, ou seja, 2 pontos percentuais dos 25% para os municípios. Nunca, isso vai passar. Na nossa proposta, depois da destroca do imposto de renda, olha só que magnífico que isso fica. A União passa a ser sócia minoritária, ela ainda fica com a pequena parcela, que ela vai diminuir mais ainda quando ela elevar o imposto de renda. Os estados, Ronaldo, ficam iguais. E onde que tem o ganho? É a municipalização do Brasil, é o empoderamento. Agora vocês vão dizer, bom, mas então aí a União está perdendo dinheiro. Não está perdendo dinheiro, não. Mas para isso é preciso fazer as contas, que é inacreditável. Nós fomos mostrar isso para o API e ele não entende. Desculpa, eu acho que falei um pouco demais. Pudermos ir aqui para as conclusões, porque de fato nós estamos bem estourados. Eu já vou mostrar isso aí, eu acho que mata a discussão. Eu vou mostrar rápido, porque isso aqui era o antes, e agora eu já estou mostrando o depois. Qual é a única coisa que vocês têm que entender nesse quadrinho aí, meio complicado? É que o 100 do antes da reforma na União continua os mesmos 100. Os 100 dos municípios continuam os mesmos 100. E os 100 dos estados continuam os mesmos 100. O que é que mudou? O passeio, Josué. Aquela parte rosa de baixo, que é toda a parcela que hoje é transferida para estados e municípios, sendo que os estados também transferem 25% de ICMS para os municípios. Ronaldo, acaba isso tudo, porque todos os municípios recebem às 5h30 da tarde, integralmente, o valor equivalente a toda a sua participação na parte federal, a toda a sua participação na parte estadual, estão empoderados do tributo. E o que acontece? As receitas próprias dos municípios, que hoje são considerados dependentes, não deviam nem existir,
Não, eles passam de 35% para mais de 60% de autonomia federativa. Isso é uma revolução para o Brasil que nós queremos. E isso tudo vai ser executado através daquilo que eu vou só mostrar, mas não vou falar, porque o Marcos vai fazer o que... Vou ter que arrancar o microfone. Homenagem ao João Dória. Estou nessa missão. Dura. Que eu vou mostrar para vocês, que se eu tivesse tempo... Quando se fala de uma Câmara de Compensação, que o Aguinaldo já gostou da ideia, é este Operador Nacional de Distribuição de Arrecadação, que não é um conselho federativo, não é um monte de gente discutindo como vai fazer. É apenas um sistema parecido com o PIX para os tributos, onde esse operador nacional, como se fosse o operador nacional do sistema elétrico, a gente não sabe, mas hoje você pode estar gastando energia de Tocantins. Você nem sabe, a luz aqui pode ser de Tocantins, mas você não se interessa. Por quê? Porque o sistema trabalha por dentro. Toda essa redistribuição do FPE, do FPM, a manutenção dos incentivos, acredite, tudo isso é feito por esses algoritmos aqui dentro do Onda, que redistribuem às 5h30 para o seu secretário da Fazenda Estadual e para os secretários municipais de 5.570 municípios. Com isso, se resolve o problema da Zona Franca de Manaus. E, com isso, concluo. A gente não comete o erro fundamental já criticado aqui. Uma reforma que não serve nem para o mais jovem de todos os jovens que eu tento ver aqui nessa plateia. 50 anos de transição. Quem sabe faz, gente. No dia que nós tivermos uma reforma tributária que tenha tido simulações, Josué, você tem que obrigar esse rapaz, esse API, a mostrar as simulações. E não é só o texto do Aguinaldo, é também as contas, porque com as contas a gente consegue, no dia 1º de janeiro de 2025, realisticamente, aprova esse ano, faz as simulações com o Onda funcionando, isso aí é relativamente rápido, falo de algoritmo, é rápido de estabelecer tecnologicamente isso. Cada município e cada estado verifica como, na simulação, ele estaria recebendo se o sistema estivesse funcionando, e em 1º de janeiro de 2025 nós viraremos a chave, tendo um sistema novo, o IPI acabou, o ISS acabou, todas essas categorias foram eliminadas e nós temos, sem oneração de ninguém, de nenhum setor, sem cashback, nós teremos um país novo. Isto é possível, mas para isso é preciso chamar quem entende.